E aí, minha turma, tudo bem com vocês? Meu nome é Tiago E Fernandes. eu sou Sara Coim. Bom, e a gente tem muitos clientes médicos que ligam pra gente para saber como é que faz para você ser médico no Brasil e você exercer sua profissão aqui nos Estados Unidos. A gente fazendo muitas pesquisas, a gente encontrou um casal fantástico que também tem um canal no YouTube que está passando exatamente por esse processo. Pô, vamos lá, se apresentem aí. Andrei, né? Eu sou médico, formei no Brasil, fiz faculdade de medicina na Baiana, em Salvador. E aí, em 2020, a gente decidiu vir para os Estados Unidos e desde 2020 a gente está aqui. Um pouquinho mais de 2020. Meu nome é Marina, a mesma coisa, sou de Salvador. Formamos em 2017 na Faculdade Baiana e em 2020 decidimos nos mudar aqui para os Estados Unidos e começar a vida, nos especializar aqui, né? E começar uma vida exercendo a profissão aqui. Sim, mas vem cá, o que é que levou um casal de médicos? Isso é uma pergunta que sempre me questionam e sempre eu me faço. Um casal de médico, medicina é uma profissão bem remunerada e bem reconhecida. O que é que levou vocês? Qual foi o estalo, assim, a virada de chave de você falar, já, vou virar tudo e vou para os Estados Unidos? E, assim, eu sempre tive vontade de morar fora do Brasil, né? Sair do Brasil. Influência de minha mãe sempre me estimulou muito a sair, fiz intercâmbio. E com 19 anos eu fiz um intercâmbio para Inglaterra. Adorei. Passei 3 meses lá, adorei. E quando eu voltei, eu decidi, eu ou vou fazer medicina, vou começar minha faculdade fora do país, ou eu vou fazer aqui, mas no final da faculdade eu vou querer ir para algum lugar, seja Inglaterra, seja Canadá, seja Estados Unidos. E desde sempre tive vontade, sempre procurei. Inglaterra acabou sendo um pouco mais difícil, questão de revalidação de visto primeiro, Canadá, mesma coisa. E passei para os Estados Unidos, não conhecia muito sobre os Estados Unidos e comecei a pesquisar mais. E eu vi que o processo era muito mais palpável do que esses outros 2 países. E eu comecei a falar pra ele. A gente tá junto desde o início da faculdade, desde 2011. Comecei a falar pra ele, eu quero ir embora. Quero ir pros Estados Unidos, vamos ver. Eu tô começando a ver o processo. E eu fui o oposto, né? Eu nunca tinha pensado assim em vir para os Estados Unidos. Eu era muito assim, família, Brasil, lá de Salvador. Então eu pensava assim, fazer uma residência médica e ficar lá mesmo, né? Só que aí Marina começou a introduzir esses pensamentos na minha cabeça. E aí acabou que a gente começou a pesquisar, não foi? Pesquisar muito na sobre internet o mesmo, vídeos assim no YouTube e tudo. Tem uma comunidade no Facebook também, chama USMLE Brasil, que tem muitos médicos que querem revalidar. A gente achou essa comunidade, entrou. Muitas dicas muito boas. Mas principalmente assim, a gente começou a ver em relação à vida aqui nos Estados Unidos, o que é que traria assim de positivo, né? De diferente e positivo. E aí a gente começou a gostar dessa ideia. E como foi aquele tempo, assim, que vocês estavam indecisos, aquele momento, assim, de decisão? Qual era o sentimento de vocês? O que é que era mais difícil, aquela virada de chave, assim? Era dúvida, né? Assim, que era o peso, assim, o que pesava mais? O que vocês botavam na balança e pensavam, assim? Primeiro, eu acho que é o custo, né? Sim. A gente terminou a faculdade e a gente sabia que era muito caro. Vim começar o processo, fazer as provas, tem que vir fazer estágio, pagar os estágios, pagar a moradia, tudo. A gente não tinha esse dinheiro. Nossos pais não iam ter como bancar a vinda da gente e as provas. Então, a primeira barreira era o custo. Saber como é que a gente ia juntar esse dinheiro e nos programar para vir para cá. Segundo, era para ele, longe da família. Exato. Ficar longe dos pais, ele nunca tinha pensado... Eu nunca tinha pensado em sair assim, né? Principalmente de uma mudança de país. Então, esse choque, assim, de cultura, né? De língua e tudo. Acho que para mim, no começo, foi o mais importante. E o terceiro, acho que o terceiro ponto era... Todos os nossos colegas, ninguém faz isso. Todo mundo faz a residência no Brasil, segue sua vida e a gente fica para trás. A gente estava vendo todo mundo entrando numa residência, seguindo a carreira médica, já às vezes se formando numa residência, terminando e começando a trabalhar, já em outra fase da vida e a gente estagnado, Exato. Estudando e tendo que seguir essa... Mas vocês mudaram imediatamente depois que vocês formaram ou não? Vocês ainda ficaram um certo tempo ainda no Brasil?
É isso. Isso daí, assim que a gente formou na metade de 2017. E aí a gente começou a estudar mesmo para vir para cá. E aí a gente ficou no Brasil ainda por 3 anos. Sei. Porque nesse período de estudos, se vocês quiserem, a gente pode entrar mais essa parte. Assim, é um período longo que a gente tem que estudar, fazer os estágios aqui, aplicação para o processo mesmo, né, de residência médica aqui dos programas. Fazer as provas. Fazer as provas, se preparar então para as provas. é um processo longo, assim. Então, vocês se prepararam no Brasil. E quem, assim, quem foram as pessoas, assim, que mais te ajudaram? Se vocês fossem nominar, assim, 3 pessoas que te ajudaram, e que te estimularam, e que fizeram você tomar essa decisão de mudar para cá. Quem vocês diriam, assim, que seriam? Marina. Marina queria vir. Eu tenho que falar minha mãe. Minha Ela mãe te foi estimulou, que me te estimulou ajudou. a vir. E ela sempre me dizia... eu dizia pra ela, o problema é o custo. É. O problema é o custo, eu não sei como é que eu vou fazer. E minha mãe sempre foi... Minha mãe é economista. Minha mãe sempre foi muito Legal. boa em planejamento. E dizia... E sempre me disse, vai conseguir. Você vai fazer isso, você vai trabalhar, você vai... e vai conseguir. Se for preciso... Você lembra ela falando? Eu vendo o apartamento... Mas você vai fazer as coisas, você vai seguir em frente. Minha mãe é muito... Então, minha mãe, sem dúvida. E, assim, em relação a terem pessoas aqui que ajudaram a gente, quando a gente começou em 2017, não tinha essa febre de querer se mudar para os Estados Unidos ainda. Muito pouca gente queria. Então, eu não conhecia praticamente ninguém aqui. É. Então, a gente teve que fazer andar mesmo pelas nossas próprias pernas. E na época a gente tinha que, assim, pra gente achar coisas de medicina nos Estados Unidos, era uma coisa assim que a gente que tinha que ir atrás mesmo, não aparecia, sabe? Então a gente tinha que, realmente, a gente teve que ir em grupos de Facebook, de eu tudo. falei. E qual você tinha? Quem é que tinha? Vocês tinham alguma objeção de vir morar nos Estados Unidos? Tinha alguma coisa assim que vocês falaram assim, poxa, não vou morar? Alguma coisa que não deixasse vocês seguirem adiante? Para mudar. Eu senti que você já queria vir, né? Eu sou all in. Estados Unidos. Não, como eu disse, né? Assim, para mim o que mais me prendia lá era estar lá com meus pais, né? Meu irmão. Nasci lá em Salvador, eu gostava de morar lá, sabe? Sim. A cultura. Então, esse choque assim de cultura, de uma mudança de país, eu acho que para mim era uma coisa que prendia muito. Tinha a questão da língua, A língua também, que era... Eu acho que pra mim o que mais... Não, família, não muito, porque eu acho que minha mãe me criou muito independente. E assim, morro de saudade de minha mãe, de meu pai, mas eu sou bem em relação a isso. Não me preocupava muito, o que mais me preocupava era a questão de choque cultural, que eu não sabia como seria, porque uma coisa é você vir passar férias, né? Você passa férias e fica 15 dias e volta. Outra é você realmente viver. E língua pra atuar mesmo. Sim. Né? Então, meu vocês estão aqui desde 2020, Isso. é isso? E, assim, em que fase vocês estão agora? Porque vocês formaram lá no Brasil Medicina e agora vocês vieram fazer a especialização aqui. Então, quanto tempo leva isso, né? Mais ou menos, quanto tempo leva e que fase vocês estão agora, assim, dessa profissão? Então, a gente está agora na residência médica, né? Que é uma especialização. Aqui nos Estados Unidos, o que é uma diferença assim do Brasil, quando você forma na faculdade, você tem que ter uma especialização. Sim. Você não pode, tipo, saiu da faculdade, você está trabalhando em UPA, emergência, que nem no Brasil é. Então, essa fase que a gente está é a fase da especialização. Que aí Qualquer varia médico, né? de Tanto quem de vem de qualquer médico. fora, Exato. quanto quem se forma aqui, americano, que forma aqui, quando termina a faculdade não pode atuar, você tem que fazer uma residência médica. Sim. E aí tem um tempo, né? Que é de no mínimo 3 anos até, depende, pode ser Até 7, os 8 anos. Isso E o depende. que vocês vocês já escolheram as áreas de vocês? Vocês já sabem onde vocês vão? Eu comecei um ano antes dele a residência, aí a gente... Sim, mas peraí, explique. Como é que você começou um ano antes? Porque o processo são algumas fases. Só em resumo, para você se mudar e ser médico aqui nos Estados Unidos, para começar uma residência, você tem que se formar na Faculdade de Medicina no Brasil, fazer as 3 provas para você
revalidar seu diploma, é o objetivo das 3 provas. E quando você termina de revalidar seu diploma, você tem que aplicar para uma residência aqui. Certo. E aí, quando você aplica para a residência, é um processo que acontece todo ano, não é em qualquer momento do ano, é todo setembro de todo ano. Entrevista, vão te chamar. E a depender dos programas te quererem ou não, você vem. Certo. Que é o processo do match, né? E isso que você falou que é caro, o caro é esse processo da especialização ou essas provas que você precisou fazer? É antes. Antes. Tudo antes. Tudo que você se prepara antes é o processo de você pagar as provas, pagar os estágios para vir, se sustentar aqui por um tempo, pagar o processo de aplicação, pagar cada programa de residência para aplicar, para eles verem sua aplicação. Quando isso tudo passa, que você dá o match, que em março de todo ano você recebe o resultado, você passou ou não, e aonde você vai, aí seus problemas acabaram. Aí, Sim. assim, você tem uma Mas, bolsa, né? E Você deixa eu tem uma perguntar uma coisa para vocês. E por que vocês escolheram? Os Estados Unidos é grande, 50 estados? Acho que são 50 estados. Por que a Flórida? Flórida é um estado muito parecido com o Salvador. O estado não, né? O sul da Flórida Sim. é muito parecido com o Salvador em relação de clima, né? Temperatura é muito igual, umidade, calor, uma coisa horrorosa. Então é igual. Eu queria começar a nossa vida aqui. Eu acho que a Flórida é um estado bom, porque o choque cultural talvez não seja tão grande. Então eu acho que a Flórida era uma prioridade pra gente, por causa da questão do clima. O choque cultural talvez não seja tão grande. E a proximidade do Brasil, né? Um voo. Exatamente a mesma coisa que a gente escolheu vir na Flórida. É o mesmo Porque motivo. a gente sentiu que a Flórida seria uma adaptação bem mais fácil. né, Bem pra mais fácil. gente Agora, curtir tem a alguma vida. diferença de fazer uma residência aqui na Flórida ou em outro estado? Não, né? Nenhum. O que Não, vai diferenciar é o programa que você tá. Tem programas muito bons, hospitais muito bons aqui na Flórida, hospitais muito bons no Texas, em vários estados. Vai depender da universidade que você deu o match, né? O match, a gente deu o match na Universidade de Miami, que é muito legal. No sul da Flórida é a maior que tem, né? E é muito bom. Não me arrependo de ter começado a vida aqui na Flórida. E nesse iniciozinho, o que é que te surpreendeu, o que foi decepcionante pra você na vida americana, assim, no cotidiano? Teve alguma coisa, alguma história que vocês podem contar? Eu acho que, assim, o que surpreendeu desde os estágios, né, que a gente vinha para fazer aqui, foi dos motivos que a gente quis vir. O que surpreende muito aqui, eu acho, é organização, né, de tudo, em tudo, assim, tudo flui aqui. Desde infraestrutura, assim, de cidades e tudo, até educação das pessoas, né, quando você lida, assim, com as pessoas, em qualquer lugar, tem filas de mercado, é bem diferente. São os mínimos detalhes, né? Que você... O motivo de eu querer vir pra cá sempre foi, e não me decepcionei quando cheguei aqui, foi qualidade de vida. Eu sei que todo mundo fala, qualidade de vida. Sim. É muito amplo, mas pra mim a qualidade de vida é a liberdade que você tem aqui. Em vários fatores, em vários setores, assim. Liberdade em você poder andar na rua e dirigir seu carro, parar numa sinaleira. Aqui em Salvador eu ficava louca, né? Aqui... você poder respirar, sabe? Você poder sair com a roupa que você quiser e ninguém vai te julgar, ninguém vai te olhar. É a liberdade. Pra mim, isso é que vale estar aqui. Óbvio, tem a questão de poder de compra, né? O seu dinheiro vai valer muito mais. E o que você comprar aqui nos Estados Unidos, a qualidade que você vai ter por aquilo é uma qualidade muito maior. Os serviços são muito bons também. São caros, mas são muito bons. E se for ruim, você vai poder reclamar, eles vão te dar o dobro do que você pediu. Então, é isso tudo que me surpreendeu, eu esperava isso. Então, me surpreendeu e eu gosto muito disso. E de ruim, eu sinceramente... Até agora não teve, né? Eu não tenho, eu sou uma babona, eu acho. Até agora eu também não percebi muita coisa. Talvez, assim, no começo eu me lembro que a gente falava de... algumas coisas em relação à interação com colegas, né? Que a gente falava, assim, que é um pouquinho... é diferente um pouco, assim. No Brasil, a gente tem isso de ser mais... não sei, mais caloroso. Exato. Né? Um com o outro. E aqui, eu acho que é muito assim, se você tá por exemplo, a gente mesmo na residência médica, assim, a gente tá em um rodízio, né? Sim. De enfermaria, por exemplo. A gente tem uns colegas ali. Trabalhando por um certo período.
ali são os colegas que a gente tá o tempo inteiro, então a gente tá saindo junto e tudo. Passou aquele período de um mês ali, oi, tchau. É uma coisa meio... exato, é uma coisa meio... No início, diferente. Eu achei também. No início, depois você acaba Mas agora a gente acostumando, acostuma. Mas eu acho que Que isso que é vocês- geral, isso na verdade é geral até, né? Não É. é só, não só nessa área médica, eu vejo que é um costume aqui das pessoas aqui. Eles são mais frios mesmo nessa relação. Então, Agora, muito interessante estar conversando com vocês dois, porque 99% dos nossos clientes são casais com filho. Então, a conversa sempre fala, poxa, não, eu vim para cá para dar um futuro melhor para meus filhos e tudo. E essa conversa de família, vocês que não têm família, é muito tem bem... filhos, né? Não tem... Não tem filhos? Então, a família em formação é muito legal ver outro olhar. Vou te falar, eu tenho muitos médicos formados há muitos anos que estão vindo para cá começar tudo do zero, que eu acho que ainda é mais difícil ainda. E vocês estão numa dinâmica, eu acho que... Pô, a gente não tem cliente assim que tá fazendo residência e tudo começou. Nossos clientes são todos pessoas mais velhas e o cara já médico estabelecido, largar tudo no Brasil para começar do zero, realmente... Eu acho que o caminho de vocês é bem mais fácil, né? Muita Se coragem. a gente comparar, tem que ter muita... exato. Tem É a muita coragem. gente, a gente conhece muito médico brasileiro que, por exemplo, 40 anos, já tem uma clínica, já tem família, já tem filhos no Brasil e decide vir. E o processo para o médico que tem 10 anos de formado coisa. é a mesma coisa? A mesma coisa. Mesma coisa. A única diferença para um médico que já tem muito tempo de formado é que alguns programas aqui, para te chamar para uma entrevista, para você conseguir começar uma residência, eles têm uma linha de corte de tempo de formado. Então, assim, se você já tem mais de 5 anos de formado, eles não vão te chamar. Assim, a chance é menor, mas ainda chama. A gente Não, conhece tem pessoas... programas que a gente Não, vai mas tem- discutir. Tem Não, tem programas, é verdade, Tem mas... programas que têm essa linha de Certo. corte e não vão te chamar. Mas são muitos programas, são mais de 200 programas para clínica médica, por exemplo, no Certo. país inteiro. Desses 200, vamos dizer que 50 não te chamam de jeito nenhum. Aí já é um número menor que você vai poder aplicar, mas tem vários outros que vão olhar seu currículo e que vão... Tanto Então, é que tem assim, muito é médico que difícil e vem. tudo, mas não é tem. impossível. Exato. Dá pra fazer. E falando ainda sobre isso, você falou também sobre custo alto. Quanto seria, né, esse custo, assim? Você teria uma ideia do Uhum. quanto... A gente chegou a fazer A gente até chegou a fazer um vídeo cálculo em um sobre vídeo isso, quando a que- gente fez. É uma média, assim, depende muito. Vou botar uma base, porque quando você vem fazer os estágios aqui, hoje em dia os estágios são muito mais caros, porque eu acho que a procura está muito maior. Então, assim, na época que a gente veio, para você fazer um mês de estágio aqui, na Cleveland Clinic, em Ohio, a gente pagou $300. Hoje em dia, um estágio aqui tá 1.500, Caramba. 1.200. Subiu muito mesmo. Subiu muito. Na Universidade de Miami, a gente pagou $600 na época. Uhum. Hoje em dia tá 1.500 para você fazer. Então, tudo aumentou muito. Mas depende se você quiser ficar em um quarto só, um mês, ou se você quer alugar um apartamento para você ficar mais confortável. Mas nesses estágios, você já tem uma remuneração? Não. Tudo Não. Os isso. estágios, Tudo estágio pago. você só paga. Por isso que o processo, antes de você dar o match, é Certo. muito custoso. Mas a partir do momento que você deu o match, seu programa vai te bancar a maior parte do seu visto, de tudo, o seu programa vai te bancar e você vai ter uma bolsa por mês. Certo. O salário de um médico residente aqui, enquanto você estiver fazendo sua residência, é em torno de 60 a 65 mil por ano, dólares por ano. Varia Então- muito do estado que você tá, né? Mas Se você for solteiro ou se você for a combinar seu ganho, você e sua esposa, dá pra você viver Dá pra você tranquilamente. já viver. vive tranquilo. tranquilamente. É. Até se for uma pessoa só ganhando um salário de residente aqui para sustentar talvez uma outra pessoa, 2 pessoas no caso, Como tem muita gente que faz, como né? tem muita gente faz, dá apertadinho, mas dá. Mas dá. E antes disso, antes de vocês, normalmente, qual o tempo que você leva até dar esse matching, né? Vamos dizer assim, quanto tempo mais ou menos para vocês? Isso Vocês é, estão desembolsando ainda dinheiro, né? isso é variável, assim. Eu acho que depende muito, assim, da pessoa, né? Se trabalha ou não, se tem uma família ou não, do quanto você se dedica ao estudo. Mas eu diria que, em média, uns 2 anos. 2 anos. Acho que uns 2 anos seria o tempo, assim. Pra gente durou 3, mas é possível fazer em menos tempo. Sim. Depende de quanto você demora para fazer uma prova, outra, ter o seu certificado.
e conseguir aplicar naquele ano para os programas, que é todo setembro. Se você passou de setembro, aí você vai ter que ficar pro ano que vem. Isso. Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque, olha, a gente está aqui há mais de 5 anos, e toda vez que nós vamos no Brasil, a programação número 1 é ir para médico, porque nós adoramos a maneira como a gente é cuidado atendido, pelos médicos brasileiros, e a gente entende, né, que aqui tem uma dinâmica diferente dos médicos, como é o atendimento do médico no Brasil e como é a dinâmica do médico aqui nos Estados Unidos. Eu queria que vocês contassem um pouco dessas diferenças, assim. Uhum. A gente estava conversando disso esses dias, inclusive, porque, assim, tem realmente uma diferença. A gente acha que os médicos no Brasil são mais humanos, assim, nessa parte de lidar com o paciente. A gente acha que no Brasil é melhor um pouco. Aqui é muito, assim, é capitalismo, né? Então, é uma medicina, mas também é focada nisso. Então, tudo tem muito tempo, assim, né, para ser feito, as coisas, tudo tem muito exame. A gente acha que no Brasil essa parte humana é melhor, assim como a parte clínica de você colher uma boa história, fazer um exame físico. Eu acho que no Brasil os médicos são mais preparados, né? Eu acho que sim. Até porque eu acho que eles acabam ficando muito mimados aqui quando eles fazem, né, a faculdade e tudo e residência. Aqui o bom daqui, né, é que a gente tem acesso a tudo. Sim. Você tem acesso a qualquer diagnóstico que você quiser, qualquer exame de imagem, qualquer tratamento, tudo. Você vai pagar muito, mas você vai ter. Você vai ter o que você quiser aqui. Então, eu acho que eles já aprendem, já crescem, né? Aprendendo a pedir exame. Ah, você chegou com isso? Peraí, vamos pedir um exame para ver o que é. Eles não conversam, eles não querem saber, eles não examinam. Examinam, mas assim, eu acho que comparado com o médico brasileiro, com o médico imigrante, né? E no nosso caso, o Brasil, a gente tem muito mais cuidado em ouvir. E eu acho que é por isso que na hora que você vai e adora ser atendido por um médico brasileiro, é essa diferença que você sente na conversa. E isso Não, porque, ó, deixa eu falar. Aqui você chega, não é o médico que te atende. É um nurse. É um nurse. É. E aí faz algumas perguntas e tudo. E aí quando o médico chega, parece que ele já recebeu as informações, já olha pra você, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E no máximo 15 minutos ele, tá bom, tchau. Pô, pra gente que tá acostumado a chegar a 45 minutos lá com o médico, ele faz todas as perguntas, faz o diagnóstico. Pô, é como se você, cara, e aí? Você fica inseguro. É. Que, pô, será que ele chegou aqui em 15 minutos e já sabe tudo? Concordo. Não, Concordo 100%. Com certeza. E eu acho que no Brasil essa parte de ouvir mais e ter uma história melhor, né, do paciente, assim, é também porque, na maior parte das vezes, eu acho, no Brasil, você não tem acesso tanto a exames e isso tudo. Então, você tem que selecionar bem o que você quer, entendeu? Principalmente no SUS, né? A gente trabalhou principalmente. 3 anos no SUS. SUS é um assunto muito polêmico, que tem várias opiniões. Mas a minha opinião em relação ao SUS, e como profissional e como paciente de minha família, né? Não foi muito boa. E assim, no SUS, e foi um dos motivos também de eu querer vir para os Estados Unidos, que é muito frustrante você ver a medicina no Brasil e trabalhar, que a gente trabalhava em público mesmo, recém-formado, né? E você vê que você não consegue ajudar muita gente. Sim. E aqui, o bom, como é que fala? O que te dá... É o melhor, assim, né? O que é bom. O que é... O que te incentiva? O que te incentiva, o que te faz, né? Assim, o que é... Perdi a palavra. Mas o que é bom aqui também na medicina é você poder saber que você está fazendo algo, sabe? Você dá o diagnóstico, você ver que o paciente vai ter acesso àquele tratamento. Então, você está fazendo algo por aquela pessoa. E uma das coisas que sempre me perguntam, existe medicina pública aqui? Se o cara não tiver plano, o cara vai no hospital e ninguém atende? E isso é uma pergunta, eu sei a resposta, mas eu queria que você elaborasse um pouco mais. Existe, assim, no geral, você, nós aqui, temos que ter um plano de saúde, né? Senão você vai pagar muito caro. Vai ser tudo privado. Se você tem 2 programas do governo aqui dos Estados Unidos, que é o Medicare e o Medicaid. O Medicare é para quem tem acima de 65 anos, que contribuiu para a Previdência, né? Que chama? Previdência. Para a Previdência, e você vai ter um retorno. O Medicare é tipo um sistema
público, que vai cobrir a maior parte das despesas que você tiver. E você pode complementar esse Medicare com um plano de saúde também quando você tiver acima de 65 anos para ter acesso a outras coisas. Só que o Medicare, ele vai te dar acesso ao que ele quer. Então, por exemplo, o Medicare, um paciente acima de 65 anos que precisa de uma medicação. Você vai precisar de uma aprovação do Medicare para aquela medicação. Se tiver outra mais barata no mercado, Certo. você não vai ter aquela medicação. Mesmo que você não pague nada. Mesmo que você não tenha dinheiro, não consiga pagar nenhum plano de saúde. Tem o outro, aí entra o Medicaid. Medicaid. Sim. O Medicaid é quando você é abaixo da linha da pobreza aqui, né? Que recebe menos de 30 mil, acho, por ano. Eu não sei direito o valor, mas é abaixo da linha da pobreza. Não tem condições de nada, você tem que comprovar isso. Aí você tem direito ao Medicaid, que aí também é um sistema que varia de estado para estado, o direito que você tem em relação à saúde, mas também é tido como um sistema meio público, né? Que se assemelha mais ao... Mas esse paciente pode entrar em qualquer hospital e ser atendido ou tem que ir para algum hospital, alguma urgente que é específico? Qualquer hospital. Qualquer hospital atende. O que sempre o pessoal fala, olha, se você não tiver plano, for no hospital, o pessoal vai te atender, vai te dar todo o atendimento, mas você vai pegar uma dívida, só vai conseguir pagar no resto de sua vida, É né? verdade. Exato. Se você não tiver um plano aqui e for, eles vão fazer tudo, mas a conta vai chegar no seu Vai chegar no 2 correio meses lá. depois, 6 meses Exato. depois, mas chega. Isso que é bom, Chega. mesmo você tem que tentar entrar em um desses, né? Ver qual é o que você vai entrar, que você vai poder se aplicar, e mesmo que seja esse Exato. bem... Exato. Ó, Debate. eu assisti um vídeo interessantíssimo de vocês. Eu acho que a turma vai ficar muito curiosa, que eu fiquei surpreso quando vocês falam quais são os maiores salários dos médicos aqui nos Estados Unidos, quais são os menores, qual é a especialidade médica que paga mais. Eu vou te falar, eu fiquei super surpreso como os médicos são bem remunerados aqui nos Estados Unidos. E assim, quando você vê o valor de, por exemplo, um salário de um médico, em média, no geral, sem contar especialista ou médico primário, né? No geral, um médico nos Estados Unidos, a média salarial é de 350 mil por ano. E esse salário vai ser um salário base. Porque um dos benefícios também de vir para cá ser médico nos Estados Unidos é que você, além do seu salário base, você vai ter os bônus de produtividade acima do seu salário base, bônus de como você trata o paciente, de qualidade do atendimento. Sim. Bônus de produtividade também. Tem bônus também. Tem Tem alguns bônus, bônus. assim. Tem os bônus de produtividade. Se você faz um procedimento, por exemplo, você adiciona, né, um bônus ali. E outra coisa são os benefícios, né, que tem também. Então, assim, quase todos os empregos aqui de médico que a gente tem visto oferecem, assim, seguro saúde, seguro de malprática, que é uma coisa também que no Brasil... Uma das coisas que a gente ouvia muito é que, assim, se a gente vier para ser médico nos Estados Unidos, uma das coisas a gente vai ter que bancar o seguro de malprática, porque aqui eles processam muito. Sim. E, assim, eles processam mais que no Brasil, sim, mas a gente não tem que bancar isso. Tipo, o nosso emprego, eles dão isso. Então, A maioria dos empregos, quando você tem um contrato com um hospital, por exemplo. Eu terminei clínica médica, ele está terminando ano que vem clínica médica. A gente vai trabalhar no hospital, como médico no hospital, de admitir paciente. Hospitalista, que chama, né? O contrato já vem dizendo que eles têm seguro de malprática, ou seja, se alguém te processar, Sim. o hospital, a empresa do hospital vai bancar o processo. E quando você sair do emprego, se você for para outro emprego, eles ainda têm um período que geralmente é de 5 anos ou 10, que eles cobrem. Se aquele paciente que você viu 10 anos te processou, o antigo hospital vai cobrir. exato. Sim, mas eu quero saber qual minha filha quer ser médica, né? A menor já falou, eu quero ser médica. Eu quero saber qual é a profissão que paga melhor aqui nos Estados Unidos. Pra eu já anotar e já falar para profissional especialista. As 5 que mais pagam. As 5 que mais Cinco. pagam Vou são anotar. mais, assim, as especialidades de cirurgia, né? Então, Você assim, trabalha... Não, mas... você recebe muito. Então, assim, cirurgia plástica, vascular, ortopedia, né? Urologia. Cardiovascular. Então, essas Neurocirurgia. áreas ganham muito bem. É um salário bem alto, assim. Pode chegar a, sei lá, 700 mil.
A gente, Por a gente, ano? a gente, 700 salário base, mil por ano. Peraí. 700 mil dólares por ano. por ano. De salário base. Salário Eu base. tenho que investir, a gente tem que investir na nossa filha. Vou chegar hoje lá, falar, minha filha, ó, medicina, começar a comprar as coisas assim pra ela, umas roupas brancas, E isso daí Nossa. são números que a gente vê no Medscape, né? No Doximity. Doximity, que são, assim... sim, números Quanto oficiais. Os números oficiais. E assim, especialidades clínicas, vamos dizer, se sua filha não quiser fazer, não quiser ser uma cirurgiã. Exato. Cardiologia é que paga mais, tá entre 500 mil, 600 Mais ou menos. 500, Pô, não tem nada de 100 mil, não? É só assim. Não, o mínimo que a E gente gasta. viu foi a parte de As que pediatria. menos pagam. As que menos pagam. As que menos pagam, As que direito. menos pagam começam em cerca de 220 mil. Aí é pediatria. As especialidades as- pediátricas. A gente aqui sendo corretor. Cara, que maravilha. Que maravilha. Sim. É, mas, Não, exato. medicina, Nossa, muito que bom, muito maravilha. legal. Então quer dizer que a profissão que menos paga seria 220 mil dólares. E a gente sabe que aqui uma pessoa com 10 mil dólares no mês, pô, vive uma vida, uma boa vida. Com certeza. Pô, então o médico, ó, e é interessante, não sei se vocês sabem, eu acho que eu já conversei isso com vocês. A profissão de médico aqui é tão respeitada, que tem um programa de financiamento específico para médico. Eu fiquei De casa, né? de casa, né? Financiamento de casa. Médico dá 0% de entrada para comprar uma casa. Não sei se vocês. Acho que vocês devem saber isso, né? A gente ouviu falar disso. Já Cara, ouvi falar, mas- queria Mas saber a mais. gente queria saber mais disso daí. também. 0% de entrada, a gente só tem algo assim parecido para quem é veterano de guerra, né? Então, 0% de entrada é algo assim incrível. Então, é uma profissão realmente muito bem. Eu já vou botar na cabeça de minha filha essa sementinha. Agora eu tenho uma outra curiosidade também, porque a gente tem médicos que não querem revalidar o diploma, mas querem fazer um curso mais curto, existem programas para quem não está pensando em revalidar, mas que eu já ouvi falar do PA ou uma coisa assim. Eu vi falar, Assistant, teve né? um médico que falou, Thiago, eu vou fazer um curso, acho que de 1 ano e meio, 2 anos, e eu quero nurse, né, que eu quero virar enfermeiro, e depois eu soube que enfermeiro também é super bem, uma coisa super bem remunerada. Mas assim, tem que, às vezes, essas pessoas, eu acho, muitas vezes, tem que parar pra pensar se vale realmente a pena seguir essa rota, Certo. ou se de repente revalidar o diploma e entrar numa residência médica que dura 2, 3 anos, por causa de um ano a mais, virar, realmente poder ser um médico, exercer sua profissão nesse país, talvez valha mais a pena. Assim, em relação a physician assistant, a gente não tem uma profissão similar no Brasil. Então, eu acho que não teria como, por exemplo, você revalidar um diploma de Physician Assistant para você começar a atuar como Physician Assistant aqui. Aqui, a faculdade de Physician Assistant dura de 1 a 3 anos, depende do programa. Se você quiser, você pode vir e fazer 1 ano, 2 ou 3, essa faculdade para virar um Physician Assistant. Mas aí você vai ter, não vou dizer perdido, mas você vai ter usado 3 anos da sua vida para você se formar como Physician Assistant e ganhar metade do salário que você poderia ganhar como médico. Sim. Se estudar um pouco mais. Exatamente. Realmente. Outra questão é enfermeiro. Enfermeiro, existe o processo de validação para enfermagem. Se você formou no Brasil como enfermeiro, você vir revalidar seu diploma, conseguir um emprego como enfermeiro aqui. Para ser nurse practitioner, que você tem que ter um pouco mais de subespecialização, é como se fosse uma subespecialização da enfermagem aqui, que aí você pode prescrever medicação, solicitar exame. Não, eu fico impressionado como os enfermeiros aqui, eles realmente botam a mão na massa. Minha impressão é que no Brasil eles são apenas um assistente e aqui realmente ele tem uma Totalmente participação. diferente. Totalmente diferente. É bem diferente. E assim, E muitas muitos, vezes... até fazem os procedimentos, às vezes, no hospital, né? Tem enfermeiro que é capacitado para intubar e tudo. Exato, para fazer Que procedimento. no Brasil é mais médico E mesmo. vocês sabem quanto é que ganha o enfermeiro aqui? Eu só Se for tô... nurse practitioner, vai ganhar quase igual um médico, o salário mínimo que um médico pediatra ganha, por exemplo. Uns 200 mil dólares. 200 mil, 150 a 200 mil. Tá muito bom, né? 200 mil dólares, 1 milhão por ano, 1 milhão de reais por ano. Nossa, muito bom. Além disso, tem inclusive eu não te respondia em relação ao custo para chegar do processo. O custo o custo total, né? total, Assim, mais ou menos, é 20 a 25 mil dólares.
Tá. Pronto, o Por pessoa. custo 20 a 25 25 mil dólares. Você não vai pegar 25 mil Não. dólares e gastar imediatamente ali. Não. Então você Não. vai pensar que em 2 anos. Em 2 anos. Você Exato. vai. Você vai aos poucos pagando isso. Como foi com a gente? A gente Exato. não tinha de jeito nenhum 100 mil reais na conta para pagar Não. de vez. A gente foi assim, trabalhava, pagava a prova. Que a prova é tipo $1.000. Aí pagava $1.000 aqui. Depois pagava um estágio ali. Ia trabalhando e assim, zerava a conta, trabalhava de novo. E isso é variável, assim, né? Porque tem a parte dos estágios que depende muito. Você pode ficar em um quarto, em um apartamento de uma pessoa, Sim. você pode alugar uma casa. Então, isso daí é variável, né? Então a hospedagem é uma coisa bem impactante nesse. A hospedagem é bem impactante. Agora, outra coisa que a gente sabe que tem vários tipos de vistos, mas qual é o tipo de visto que o médico brasileiro faz para ele fazer residência e depois continuar atuando? Porque isso para mim também é uma interrogação para mim. Então, assim, os vistos são basicamente 2 tipos Certo. que os médicos vêm aqui para residência especificamente, né? É o J1, O J1. que é um visto de estudo, estudo e trabalho, né, para médico, Que é não imigratório. que é um visto não imigratório e tem uma validade de 7 anos. Então, assim, se você vai fazer uma área que precisa de mais tempo do que 7 anos, você tem sempre que estar renovando o visto. Certo. E aí, para você transferir, para migrar assim, da especialização para um trabalho, você tem que ir para o H1B, que é o outro visto também que você pode vir para uma residência aqui. O mais comum, acredito que seja o J1, mas você pode vir para a residência com o H1B, que é um visto Imigratório. Imigratório. Ele te dá direito, quando você termina a residência, ao green card. que é um visto de Esse é o trabalho. melhor. né? Esse é muito Esse é o bom. melhor, mas não são todos os programas que É a oferecem minoria isso. que E até os programas que dão é como se fosse um sorteio entre as pessoas que É uma passaram. loteria, É uma exato. loteria. Por Assim. causa disso, né? Um visto imigratório. Sim, tudo bem. tem Você, muito caso. você vem aqui com J1, passa, sei lá, 7 anos trabalhando e aí depois finaliza o visto, aí você tem que voltar para o Brasil? Me conte. O visto J1, que é um visto não imigratório, vai ser o seu visto durante a residência. Certo. Então, nossa residência dura 3 anos, por exemplo. Enquanto você estiver na residência, você vai ter o J1, que vai vencer todo ano você vai renovar. Ou, se você não sair do país, você não precisa renovar, você tem outro documento que fica aqui. Mas toda vez que você sair, você vai ter que renovar. Então, é um visto que dura 1 ano, você vai renovando se você quiser sair. Quando você termina a sua residência, o J1, como é um visto não imigratório, ele tem a obrigatoriedade de você voltar para o seu país. A única maneira de você não voltar para o seu país é você fazendo o waiver. Exato. Tem 2 caminhos, né? Ou volta para o país, ou faz o waiver. A maneira de você não voltar é você fazer o waiver. O waiver é você trabalhar em áreas remotas aqui por 3 anos. Certo. Áreas remotas é muito subjetivo, Exato. porque, por exemplo, o Jackson, em Miami, que é um hospital enorme, né, em Nossa. Miami, é uma área remota. É tido Eles como área consideram remota. como área remota. Orlando deve ser área remota, né? Orlando Tem também, exato. Não, Deve porque ter. ó, Tem o pessoal muito. se ilude em Orlando, mas Orlando eu acho que agora deve estar chegando a 300 mil habitantes em Orlando. Então, Tem, Aham. os arredores de Não, Orlando tem muito cheio de emprego por aqui. de waiver. Exato. Então, quando você sai da residência com o J1, o seu trabalho, você tem que primeiro arranjar um emprego. certo. Quando você arranja um emprego em área remota, esse emprego vai patrocinar o seu H1B, que é o visto que você poderia ter entrado desde a residência, no começo, que é um visto imigratório que vai te transicionar para o Green Card, mas seu programa não quis pagar para você. Então, você ficou com o J1, transicionou para o H1B, que é um visto imigratório, e esses 3 anos durante o waiver que você vai trabalhar, e aí isso já é trabalhando como médico preceptor, não é mais em estudo, nada disso. Já recebendo recebendo também salário, como médico, salário exato, com os normal. benefícios todos. Depois desses 3 anos com H1B, você recebe o Green Card. Para o Brasil são 3 Ótimo, anos, né? excelente. Esse número assim de 3 anos e tal varia muito do país que você vem. Por exemplo, no Brasil mesmo, tem muito médico agora que está se formando nos países ali, os vizinhos, né? Sim. Então pode ser que varie um pouco. talvez para, por exemplo, a Argentina. Exato. A faculdade é mais barata, eles vão ali no. Às vezes tem Eu alguns não que... sei se varia de nacionalidade ou de onde você se formou. Então vamos falar para brasileiro mesmo. Sim. Só Exato. porque eu não Pra sei se brasileiro depende da são sua 3 anos. origem. São 3 anos. Porque depende muito da quantidade que a gente está aplicando para o Green Card naquele ano. Então, por exemplo, o indiano,
que quer transicionar do H1B pro Green Card, às vezes demora 5 anos para conseguir. Porque tem muito Porque é muita indiano gente. que Muito vem pra cá, então é um processo mais rápido. Nossa, é impressionante. E aqui tem muito indiano atuando na área médica, né? Muito? Muito. Muito indiano trabalhando na área. Agora, se vocês forem dar um conselho para um médico, né, que já se formou, ou um médico há muito tempo, ou recém-formado, o que é que vocês fariam diferente? Se tem alguma coisa que vocês possam colaborar de um conselho para quem está pensando em começar esse início, começar esse processo agora? Começa o quanto antes. Comece logo. Eu acho que tudo é planejamento. Exato. E pensar, a gente sempre pensou muito nesse processo como um investimento. Exato. Tem gente que quer juntar dinheiro para comprar um carro, para comprar uma casa, que a gente quer. Sim. Mas naquela época da nossa vida, a gente começou a ver que era um custo muito grande, porque é um custo alto. Nem todo mundo pode dar $25 mil em 2 anos para investir, se mudar, e principalmente com família, ou tempo para estudar. Mas tudo é um planejamento. Muita gente consegue, tanto na nossa fase, que foi logo depois de formado, quanto mais velho, com família, com filhos, e com trabalho, com empresa, com dono de clínica. Então, tudo é planejar. E pensar nisso como um investimento. Se você viaja 2 vezes por ano, viaje menos, economiza esse dinheiro e pense que é um tempo limitado. É um tempo... Temporário aquilo. temporário. E depois você vai... Mas o que você fala é exatamente o que a gente fala para nossos clientes, não só médicos, né? Pessoas que têm filhos, que tudo. Eu digo, cara, se planejem, porque a gente já viu pessoas virem para cá com muito tipo de dinheiro, né? Um com os mais, outros com menos, mas a grande diferença é se planejar. Tem alguma coisa que vocês fariam diferente nesse processo? Olhando para trás, o que é que vocês fariam diferente? Acho que eu teria começado antes. A única coisa que eu começo a pensar é isso mesmo, porque a gente começou já, assim, quando a gente acabou de formar, né? Então, eu acho que se você começar antes, é melhor ainda. Agora, Mas Porque vocês poderiam começar a estudar ainda durante a faculdade. Exato. Fazer logo... Por causa disso, dos cortes de tempo de formado, né? Então, Mas para pessoas que já o corte já passou, Exato. que já tem mais tempo de formado, se preparar na questão do inglês. Sim. Eu acho que é essencial, se puder, começar a fazer uma aula uma vez por semana de inglês, para estar mais fluente, para conseguir estágio e vir fazer. Contato aqui também é muito bom. Contato é muito importante. E outra coisa que agora está muito em alta é, tipo, tem muito curso, né? Que estão oferecendo, que na nossa época... Não tinha. Caramba, Não tinha e muito e vocês falam da sua época, a sua época é agora. É agora. É impressionante. 2017. Mas Impressionante. eu acho que com o Covid, a gente acha, né, que com o Covid e tudo, eu acho que mudou muito, transicionou muito. Não sei se tem a ver com a política também, eu não vou entrar nisso aqui, mas eu acho que isso influenciou muito também, algumas mudanças. Não, a gente sentiu uma grande quantidade, a gente começou a trabalhar, mas ondas, são ondas. São ondas. São ondas. Acho que, São ondas de pessoas vindo para cá, mas eu também tenho essa sensação que cada vez tem mais. O que me impressiona são médicos, né? Não só médicos, mas profissionais muito Da área de bons, saúde. qualificados da área de saúde, querendo vir para cá. E em relação a outras maneiras de poder vir, porque tem muita gente que tenta vir, tenta uma vez aplicar para os programas daqui, programas chamam, mas às vezes não conseguem dar match, né? Nenhum programa quis. Você, ano seguinte, tenta de novo, e isso é muito frustrante, né? Você já fez todas as provas, está preparado para vir, está pronto para se mudar, mas bate na porta ali, bate na trave de não conseguir entrar no programa de residência. Agora tem uma alternativa a isso, que é a lei do Tennessee. Ah, sim, médicos nossa, a gente imigrantes. quase passa batido. Toda hora me perguntam dessa lei do Tennessee. explica pra gente aí como é que É funciona. uma lei nova, né? É uma lei nova que vai entrar. que vai entrar em vigor agora em julho de 2024. E, assim, o que essa lei propõe é, assim, que médicos estrangeiros vão poder vir para o Tennessee com algumas... Tem um processo antes disso, Certo. né? Que você tem uns... Critérios. Tem uns critérios que você tem que preencher. Então, assim, basicamente, você vai precisar ser um médico no Brasil que tenha uma residência médica, uma especialização lá de, no mínimo, 3 anos.
ou que você tenha trabalhado nos últimos 5 anos, que você tenha tido um trabalho lá por 3 anos no Brasil. Como médico no Brasil. Atuado como médico lá. E aí, assim, para vir para o Tennessee, você vai ter que ter já uma proposta de trabalho aqui, Certo. uma proposta Em de algum emprego. hospital. Exato. Que aí eu acho que o que vai ter que acontecer é os médicos lá do Brasil vão ter que entrar em contato com os hospitais do Tennessee, alguns, e tentar ver se consegue uma proposta. Conseguindo essa proposta, os médicos do Brasil também vão ter que fazer o processo de revalidação do diploma, as 3 provas que aquelas eles 3 teve que provas. fazer, para revalidar o diploma, para poder vir. E aí, quando vier, também precisa ficar sob a supervisão de um médico aqui dos Estados Unidos por 2 anos. E depois desse período, aí sim você vai poder exercer a profissão aqui no Tennessee, no estado. Então, No estado assim, do Tennessee. no geral, o que a gente acha é que se você vai ter que fazer as 3 provas já, que eu acho que é a parte mais difícil do processo, você só teria que fazer agora os estágios e aplicação para as residências. E o benefício de você fazer uma residência médica aqui é que você fica livre. Quando você acaba, você está livre para trabalhar aonde você você Para quiser. atuar em qualquer... E não ficar à mercê de uma lei que acabou de entrar e pode mudar, né? Exatamente. Exatamente. Uma pergunta também interessante que eu queria saber, porque vocês fizeram a universidade no Brasil e vieram para cá. O que é que vale a pena? Já vir para cá e fazer a universidade aqui, ou realmente esse processo de fazer a universidade no Brasil e residência? Assim, o processo aqui para você entrar numa faculdade de medicina, você tem que ter feito o college, né? O undergrad por 4 anos. Depois você faz mais 4 anos de medicina aqui. Caramba. São 8 anos, então, São no 8 total. anos. Eu não sei como seria você no Brasil, saindo do high school, né? Saindo Sim. Da escola. da escola e vir para cá. Não sei se talvez você tivesse que fazer primeiro um college aqui e depois uma faculdade de medicina. Então, só pelo tempo São 8 e anos. eu sei também que pelo custo, pagando em real no Brasil, Exatamente. exato. Seria mais Seria barato, né? Mais vantagem você estudar no Brasil, de repente. Exatamente. Exato. Eu acho que não, ao meu ver, não vale a pena, mesmo que você tivesse só que fazer a faculdade de medicina certo. aqui. A faculdade de medicina aqui é muito caro, acho que muito mais caro que no Brasil Sim. quando você converte, né? E você pode tranquilamente fazendo a faculdade no Brasil, numa faculdade que é conceituada, que é reconhecida, né, pelo ICFMG daqui, o governo. Quando a sua faculdade é reconhecida, o processo de fazer as provas, aplicar para um processo de residência e revalidar seu diploma e poder ser médico aqui, são 3 anos, no mínimo, de residência que você faz. A gente vão ser 3 anos só. Sim, e vocês estão fazendo que especialidade? Vocês estão se especializando em quê? Clínica médica. Clínica médica. Eu terminei clínica médica agora e, por causa do meu visto, eu tive que fazer mais um ano de subespecialização que eu tô fazendo em geriatria. E ele tá terminando a residência de clínica médica. Então, quando ele terminar, a gente vai trabalhar como hospitalista, que é clínico geral no hospital. Que no Brasil não é muito comum. No Brasil, quando é clínico geral, é em consultório, né? Sim. Você vai ver seu clínico no consultório. A gente aqui vai trabalhar no hospital, admitindo o paciente. Mas Sim, essa especialização de vocês podem fazer também aquele atendimento como primary doctor, que a gente Pode. chama Pode. aqui? Pode também. Depende do Que seu é o médico da contrato. família, Exato. né? Isso. Exato. A gente agora mesmo, a gente estava vendo os empregos aqui, né, para nossa área, e tem esses 2 caminhos. A gente pode seguir ou a parte de clínica, na parte das clínicas mesmo, né? Certo. Atender os pacientes Primary assim care. no ambulatório de primary care, ou a parte dos hospitais. A gente quis mais ficar dentro dos hospitais mesmo. A gente acha que vê os casos mais agudos, assim, né? E a rotina também, que E a você rotina, né? trabalha no hospital, varia de hospital, mas no geral, você trabalha 7 dias e folga 7 dias. Me conte a diferença. Que me falou que, pô, a diferença dos plantões aqui Exato. do Brasil É e diferente, nos Estados né? Unidos é super diferente. É muito Que eu tenho diferente. colegas médicos no Brasil, pô, que médico é uma profissão bem remunerada e bem respeitada, mas eu sei que no Brasil os plantões são bem pesados. Como é em relação aqui nos Estados Unidos? Em relação, por exemplo, o que a gente vai fazer ano que vem, a partir do ano que vem. Hospitalista. Você trabalha
7 dias corridos, ou seja, começa numa segunda, termina no domingo, e folga a semana seguinte inteira. Então, você vai trabalhar metade do mês, metade do ano, para ganhar essa média salarial. Ou seja, você está trabalhando metade do ano para ganhar isso. Na sua semana off, a semana que você está livre, você pode sempre pegar plantão extra. Nossa, que Se bom. quiser. E aí ganha mais, né? Se você quiser adicionar algo ao seu salário. E a rotina é chegar... Geralmente são plantões oficialmente de 12 horas, né? Que você chega às 7, sai 7. Mas a maioria dos hospitais vai fazer você chegar 8, 9 horas para ver a quantidade de pacientes que tiverem lá, 18, 20 pacientes, né? A evolução de enfermaria, ver os pacientes que estão internados. Quando você terminar seu trabalho, 2, 3 horas da tarde, você vai para casa e fica em Os sobreaviso. empregos, eles permitem isso, né? Eles permitem que você vá para casa e só atenda a ligação, o seu Certo. paciente que você está tomando conta teve isso, se precisar volta, mas... Ou É colocam bem- uma ordem, alguma coisa pelo computador mesmo em casa. Depende. Comparado no Brasil, no Brasil. por exemplo, que se você tiver um plantão, a gente dá plantão de emergência, né? No Brasil, por exemplo. Porque eu não conheço, eu não lembro de ter, talvez em São Paulo tenha essa profissão de hospitalista. Certo. Mas eu não lembro de conhecer ninguém que tinha essa especialidade lá. Mas em plantão de emergência, por exemplo, é você chegar no horário 7 horas da manhã, sair 7 da noite, plantão de 12 horas, e você não para, né? Uhum. Você não para o dia todo. Você não tem como, 3 horas da tarde, vou para casa. E a gente sabe, né, no Brasil tem muito médico que faz, assim, 36 horas, 48 horas. O que aqui, eu acho que é mais controlado isso. Eles não permitem muito você passar de uma certa... Quantidade de horas. Quantidade de- Não, eu porque tenho realmente colegas é que. exaustivo. Eu tenho colegas que, quando você vê, o cara tá 2 dias dentro do hospital. Exato. Dormiu ali, acordou, dormiu, acordou. Exato. Então quer dizer que aqui o médico também é mais poupado, né? Acredito que sim, né? Eu É mais acredito. poupado porque eles respeitam mais essa questão da carga horária. E respeitam muito estritamente mesmo, porque eles têm medo, né? Aqui tudo é processo. Tudo é processo, exato. Tudo é processo, então. Eles têm muito medo. Por exemplo, agora na residência tem é lei. Você não pode trabalhar mais de 80 horas semanais. Exato. Você não pode trabalhar mais Não, de 80 pera aí, horas. 80 horas semanais. Tá vendo, não? 80 horas semanais é muita coisa, né? Na residência, isso daí. Na residência. Na residência não pode, porque antigamente, programa de residência, o médico residente é mão de obra barata. Sim. Então, Exato. assim, você trabalha muito. E Quem toca o antigamente- serviço nos hospitais são os residentes. Então, assim, os preceptores, que são os médicos já que terminaram a residência e tudo, eles ficam mais de supervisão, né? Você vai e relata o caso para eles e aí eles Sim. dão as ideias a mais, né? Que pode ser. Então, assim, e no Brasil é a mesma coisa. No Brasil, só que no Brasil é ainda pior, porque eu não posso dizer exatamente porque eu não conheço, Certo. mas assim, aqui você tem um aplicativo que você tem que logar suas horas. Então, você diz a hora que você chegou, a hora que você saiu, e se aquela quantidade de horas por semana acabou sendo mais de 80, você é chamado pelo seu diretor e dizendo por que você fez, por que Você tá aconteceu trabalhando tanto. isso, porque você Exato. trabalhou mais, não pode. E é muito assim. É bem restrito. muito E acaba que, assim, nem sempre você vai ter aquela quantidade. A gente mesmo no programa nosso, eu acho que a gente não tem um rodízio que a gente tenha que trabalhar essas 80 horas. Eu O acho que o máximo máximo era é 72, 72. se somar tudo, né? Certo. Mas, no geral, eu acho que a gente fica em cerca de 55 a 60 horas Exato. semanais. E vocês moram, eu acho que convidei vocês, mas eu pensei que vocês moravam em Orlando, não sei porquê. E vocês moram em Fort Lauderdale. E vocês curtem o lugar? O que é que vocês gostam lá de Fort Lauderdale? É muito parecido com, assim, tem praia, né? Andrei adora praia, eu não faço muita questão, mas ele adora praia. O sul da Flórida tem Sim. uma energia latina, né? Uma energia bem... a gente adora restaurante, né? Tem muito restaurante legal. Assim como aqui em Orlando também tem muitos, mas a gente adora sair para restaurante. Eu, com minha
A alma de turista adoro ir pra Outlet. Ainda? Ainda. Mas é Ainda. bom porque vocês não têm filhos, então o sul da Flórida é mais agitado, Agitado. né? É mais Essa agitado. vida é mais Isso aí. agitado. Então, para você... E o clima apesar também é mais dessa pessoa ter parecido. 60 anos. Eu tenho uma alma de 60 anos. Olha, a gente tem essa impressão também, porque a gente sente que aqui Orlando é mais familiar, né? E também é mais pacato. Eu não sei se você solteiro aqui ou solteiro sem filhos, é muito mais pacato. E lá realmente é muito mais agitado. agitado, A é gente verdade. tem até amigos que têm um perfil mais agitado e são felizes por lá. Isso é verdade. A gente tem. Eu gosto de lá, mas a gente tem um perfil mais calmo, mais tranquilo. Tanto é que ele falou, a gente vai pra Winter Park hoje. Ele falou que eu moraria aqui tranquilamente. bem Foi mesmo. pacata. O Winter Park é a cidade É mais mais antiga. tranquila. É uma cidade pacata. É a cidade mais antiga aqui dessa área. Acho que é uma das primeiras cidades aqui da Flórida. E realmente é uma graça, um charme um Winter Park. É muito bonito mesmo lá. É bonitinho. Eu moraria fácil lá. Bom, eu acho que a gente finalizou todas as perguntas. Se vocês têm alguma coisa que vocês não falaram, que vocês gostariam Que a de gente falar. pode- a gente Se vocês têm alguma coisa assim que, poxa, Thiago, eu acho que tem uma dica interessante, algo que a gente deixou de passar, vocês sintam à vontade. Não, eu acho que assim, se. Eu sou muito suspeita pra falar, porque, como eu disse, eu adoro e sempre quis vir pra cá. Mas se você tá assim, na dúvida, sabe? Naquela. Vou, não vou, um pé na frente e outro atrás pra decidir vir, assim, eu não tenho nenhum arrependimento. Nenhum arrependimento de ter vindo aqui, de ter me mudado pra cá, de praticar a medicina aqui. Como a gente falou. Tem a questão do lado humano, que é menor. Eu acho que a medicina aqui, muitas vezes, é comercializada. Você é tratado não como um paciente, mas como um cliente. Mas vai depender de você. Você vem do Brasil, você teve a sua formação no Brasil, você é do seu jeito. Exato. E você Pode ser vai que seja ter... diferencial, tá? Pode isso, ser o seu diferencial. Você vai ter uma formação muito boa de especialista aqui, querendo se mudar para cá. E depois de você terminar sua especialização, que é 3 anos ou quantos anos você quiser, você vai ter uma vida muito confortável. Muito. Não, pelos salários que você falou aqui, de médico e certeza. tudo, é uma vida. E o poder de consumo aqui é um exatamente. negócio absurdo de fazer viagem, de ter um carro Exato. bom, de ter uma casa boa. Exato. E eu acho assim, esse passo de você deixar sua família, deixar seus amigos, aquela cidade que normalmente os brasileiros nascem, crescem, né, fazem sua vida na mesma cidade. Quando você dá esse primeiro passo e muda, e aí você vê que as coisas continuam acontecendo, que você pode conseguir continuar seu trabalho, conseguir estudar. Aí você fala, nossa, que bom, tô conseguindo, tô feliz, porque a gente, esse passo, essa quebra, né, da família, dos amigos, que é o mais difícil. Mas depois que você faz, e aí como vocês estão, eu fico feliz, a gente fica feliz em ver um casal jovem que deixou a medicina, né, que simplesmente não quis seguir a medicina no Brasil e que está fazendo, que está, como vocês, estudando aqui, se dedicando. Isso é muito legal. Eu acho que vocês são inspiração. É um casal que inspira, né? Muitas pessoas. Médicos já, né? Vai inspirar, com certeza vai inspirar os Com colegas, certeza. seus colegas que Muitos ficaram. colegas. Com certeza. Com certeza, eu acho muito legal isso. Eu acho assim, uma das coisas que eu acho que é muito válido se você tem esse pensamento assim de querer vir, mas está muito preso ainda lá e com medo, né, de vir, porque é um salto grande que você vai ter que dar. Eu acho que uma das coisas que ajudam muito para você saber se isso é realmente o que você quer é tentar fazer um estágio aqui. Primeiro, antes até de começar o processo de estudar e tudo, você pode tentar ver se faz um estágio aqui como algo a mais para o currículo seu no Brasil, se você quer. Quer dizer que você médico formado lá, pode vir fazer um estágio aqui. Você pode, tem uns curto, cursos, né? exato, um prazo curto, assim, 1 mês ou 2 meses, Ótimo. óbvio, você vai ter que pagar para vir, mas eu acredito que médicos no Brasil, principalmente quem está pensando em vir, eu acho que tem essa condição de pagar um estágio e vai ser um divisor de águas ali, né? Você vai sentir o que é você viver aqui como médico. Você vai se sentir, assim, viver no país, na cultura, a língua,
E também você vai sentir a profissão aqui, né? Viver um pouquinho da sua profissão aqui. Exato. Então isso eu acho que vai E ajudar naquele, legal. e naquele iniciozinho, algum de vocês deu aquele assim, poxa, deu aquela, pô, a vontade de voltar, deu em algum momento assim, vocês tiveram alguma dúvida? Ó, o começo é sempre mais difícil. A gente nunca passou por esse momento assim de, De poxa, voltar. será que a gente voltaria? Não, a gente nunca Muitas passou. vezes, a gente às vezes quando tá numa depressãozinha, uma mini depressão, às vezes eu penso, rapaz, será que seria diferente no Brasil? Só que aí, um segundo depois já vem, não. Já passa. Mas a gente conhece, porque a gente, no programa que a gente está, tem muitas pessoas que são de outros países, não do Brasil especificamente, a gente tem colegas do Brasil, mas assim, Colômbia, Índia, China, enfim. E a gente sabe que é muito comum ter um momento de adaptação, que muita gente até entra em depressão, às vezes, ansiedade, né? E esses primeiros meses são complicados. A gente mesmo, quando chegou aqui, né? A gente chegou no Covid. Então, a gente chegou com o baque de Nossa. falar uma língua nova e tava todo mundo de máscara, com face shield. Então, a gente não ouvia nada, né? Era Você habitua, às vezes, falava, você não tem que ver o paciente falar e pergunte isso, isso, aquilo. A gente... Foi o que ele falou. A gente não sabe o que tem que fazer. E vocês, eu acredito, passaram muito isso. né? Nesse começo é o difícil, assim, mais difícil para todo mundo, né? Eu acho que para todo mundo essa mudança, com filho ou sem filho, independente da profissão, o começo é mais difícil. Eu sempre falo, o primeiro ano, passou o primeiro ano, pronto, você vai em frente e você vai seguir. E eu acho que se você quiser evoluir, você tem que alçar voos mais longos, né? Não adianta você ficar ali navegando ali naquela sua lagoa que você conhece, você tem que ir para mar aberto, e vai ser doloroso, vai ter desafios, mas Isso faz parte do crescimento... né? Crescimento. Eu mesmo deixei muitos amigos para trás, muitos amigos para trás, muitos familiares e tudo. Mas se eu não tivesse, eu tava no mesmo lugar que eu tava. Então, Toda mudança é muito dolorosa, né? E vai ser doído, vai ser doloroso, vai ser desconfortável no início, mas depois que passa e que você vê que passou tudo isso, o quanto você conquistou, o quanto você passou pra estar aqui, dá um orgulho, né? Dá um negócio assim, poxa, velho, tá vendo o que aconteceu? Tá valeu, vendo né? o Conseguir, que eu consegui? É muito bom. eu queria que vocês dessem um recado para os médicos que estão assistindo vocês e falassem um pouco do seu canal, né? Falassem qual do canal de vocês, dessem um recado para as pessoas seguirem o canal de vocês, que eu acho um canal fantástico. Vocês estão postando pouco, tem que postar mais. Sei. A gente Né? tem que Muito postar tempo mais. que a gente Tem que postar mais, muito legal. São as 80 horas por semana. É complicado. como. Chega em casa. Não dá tempo. Chega em casa exausto. Mas a gente tem um canal, né? O de Jaleco nos Estados Unidos, que a gente começou há pouco tempo até, né? E a gente fala muito dessa parte da medicina aqui nos Estados Unidos, mas também a gente tenta abrir um pouco para a vida aqui nos Estados Unidos. E vão ter mais capítulos. A Então. gente tá um pouquinho ausente mesmo, mas vão ter mais capítulos. A gente vai terminar essa fase de residência agora, vai falar um pouquinho mais sobre a nova fase, que a gente tá no novo emprego a partir do ano que vem. Vai se mudar até daqui. E vai ser uma nova fase pra gente e a gente tá ansioso pra mostrar. Legal. André e Marina, muito obrigada. Obrigada. Obrigado a vocês. Muito bacana ouvir um pouco da história de vocês, você compartilhar isso para tanta gente, né? Que como eu falei, é uma inspiração, né? Para muita gente. Obrigada a Obrigada vocês. mesmo. Obrigado a vocês Pelo por convidarem. convite. Foi muito legal. legal.